Ei, gente! Hoje é meu aniversário, parabéns pra mim. Sei que vocês também estão bem felizes por eu estar fazendo 30 anos e eu hoje tinha que gravar um vídeo pra vocês. Hoje eu quero falar pra vocês, o vídeo não vai ter nada de edição, vai ter nada, vai ser assim. Eu vou postar porque eu quero postar hoje. E o Senhor, ele tem falado grandemente pra mim sobre ressignificar. E hoje eu quero compartilhar com vocês também o que o Senhor tem feito para mim sobre essa palavra, por mim, sobre ressignificação. Eu vou contar um pouco do meu testemunho pessoal, para quem não sabe totalmente a minha história, mas eu não tinha, como é que eu posso dizer, intimidade com o Senhor. Eu não tinha me achegado a Ele até o ano de 2022, ali, o finalzinho de 2022. E eu tive um encontro com Jesus. Esse encontro com Jesus, ele se mostrou claro para mim. Eu não sei se vocês já leram a Bíblia sobre a mulher que está no poço. E Jesus chega para ela e pede água, né? E aí ele fala sobre a água da vida. Eu não vou falar sobre essa passagem agora, mas eu me vejo muito na mulher samaritana quando Jesus diz assim: vá ao seu marido, né? E ela diz bem assim: eu não tenho marido. E ele fala: bem disse, você não tem, porque ela tinha separado, né? Não estava mais com o marido, já tinha tido outros casamentos. E Jesus falou a história dela para ela mesma. Então, assim também foi comigo. Quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, ele falou a minha história para mim mesma e eu não tive como duvidar de que era ele, porque até então eu não o conhecia. Eu achei que era besteira de crente, era besteira da igreja que eu ia, né, ir pra missa e tudo, isso era besteira. E que se Jesus existia, se Deus existia, estava aí, eu não precisaria ficar correndo atrás dele. E não corremos atrás dele. Quer dizer, corro sim atrás dele, porque hoje eu sei o quanto estar nele é fundamental para minha vida. E aí eu tive esse encontro com ele ali. E quando eu tive esse encontro, ele começou a falar sobre coisas das minhas profundezas que eu não tinha nem contado para algumas pessoas, né? Para a maioria das pessoas. Algumas coisas elas sabiam, algumas elas não. Mas eu sou filha de pais separados, minha mãe me teve bem nova. Eu cresci na casa de minha avó, com meus tios, tinha um primo meu também que morava na casa. E foi muito bom, né? Essa estrutura familiar que eu tive ali naquele momento. Sei que não é o comum. Geralmente nós ficamos ali com os filhos, né? Os pais, os filhos, mas já foi algo que mudou bastante na minha vida. E devido a eu ser criada assim também mais solta, né? Porque eu gostava de ir pra rua. Algumas coisas também aconteceram no meu caminho e muitas delas eu guardei. Só que eu não sabia que eu tinha guardado. Até palavras, até como é que eu posso dizer? Situações também. Uma delas que me marcou muito no decorrer da minha vida foram alguns abusos que eu tinha sofrido, abusos esses sexuais, e para algumas pessoas talvez elas. Alguns imaginam, né? Porque eu acabei colocando essa energia em estudar sobre temas e coisas que falavam assim que a mulher não era valorizada, que a gente tinha que ser muito independente, e sim, a gente tem que ser. Só que eu fazia isso de uma forma raivosa. Eu coloquei essa ressignificação de coisas que aconteceram comigo para um julgamento de que as pessoas eram ruins e faziam coisas ruins com as mulheres, inclusive homens. Então, quando eu me encontrei com Jesus, ele me mostrou um amor que ia além desse humano e eu não saberia explicar para ninguém, a não ser que você viva isso. Se você viveu isso, você sabe exatamente o que eu tô falando. Então, quando eu tive esse encontro, ele falou sobre mim mesma, para mim. E ele começou a dizer: filha, eu sei o que você passou. Eu sei o que é isso. E aí eu comecei a dizer para ele: como é que o senhor sabe que eu passei? O senhor deixou eu passar. E nesses anos, Deus tem falado comigo grandemente de que nada disso foi ele. Nada disso foi, não só isso, né? Como outras coisas, mas nada disso foi através dele.
infelizmente, muitas coisas ruins acontecem por atitude de homens, por muitas vezes não estarmos conectados com o Senhor para fazer a vontade dele. Então, essas coisas não foram culpas de Deus na minha vida, não. Mas é a palavra de hoje, ressignificar. Jesus, ele deu um sentido novo para mim sobre isso. Lembra que eu falei para você que eu pesquisava coisas e isso acabou me deixando raivosa. Então, Jesus, ele me mostrou algo muito limpo, que não estava relacionado a uma raiva, mas a um perdão. Então, não foi, assim, um abuso, foram vários, né, assim, diferentes, em várias situações diferentes, com pessoas diferentes, e, assim, teve um, assim, mais específico que me marcou bastante, e aí Jesus começou a falar comigo, né, sobre eu tirar esse peso e que ele me lavasse. Sabe a mulher samaritana lá no poço? Aquela água que ele disse, essa água aqui você não vai ter sede de novo. Não é essa água aí que você está bebendo do poço, é outra água que eu vou te dar. Então foi essa água que Jesus me deu. E essa água, ela me lavou de dentro para fora. E vem me lavando e é constante, ela não acaba. E eu tô aqui hoje para te contar um pouco disso, porque talvez tem coisas que você tá segurando assim na sua vida. Você pode pensar, meu Deus, Joyce, você tá aí falando sobre isso de uma forma tão banal. E não é, abusos não são banais. É um assunto grave, é um assunto sério, que a gente tem que falar sim, tem que ser uma pauta que tire mulheres de muitas dessas situações. Então, nós precisamos debater, precisamos conversar sobre isso. Mas eu quero falar sobre a mulher que se machuca. E ela não vai conseguir sair disso se ela não consegue se perdoar. Sabe por quê? Parece que a culpa é nossa. Eu não sei te explicar, mas é como se a culpa fosse nossa de estar naquele lugar, de ter passado por aquilo, de ter permitido isso. Eu não sei te explicar, mas parece. Então, Jesus, ele vem de uma forma tão calma dizer que não, minha filha, nada disso é culpa sua, nada disso você fez para acontecer, mas eu vou te ajudar a ressignificar tudo isso. Eu vou te ajudar a mudar tudo isso. Tem um exemplo, assim, de um filho, né? Que ele cresce com um pai alcoólatra. E aí ele vê o pai agredindo a mãe, ele vê aquela situação toda horrível. E esse filho, ele tem um irmão. E aí os dois irmãos, eles presenciam isso o tempo todo. Mas o que acontece? Um irmão cresce, ele se torna uma pessoa boa, ele se torna uma pessoa que é um exemplo para os filhos, é um bom marido, é um exemplo para a sociedade, mas esse outro filho não. O outro filho, ele pegou esse exemplo e ele seguiu. E ele se tornou pai alcoólatra, que agride a mãe, agride os filhos. É uma pessoa que machuca. Então, o que a gente pode pensar sobre isso? Que não é culpa desses filhos. Eles não escolheram nascer nesse lugar. Nós não sabemos, tem coisas que não vamos ter respostas assim tão claras, porque eles nasceram nesse lugar, nesse ambiente, por quê? Porque, não, talvez você precisa, tem respostas que Deus vai te dar individualmente, mas tem coisas que você precisa confiar e acreditar que aquilo aconteceu e talvez não esteja sob nosso controle, não está sob nosso controle. Mas o que eu quero falar é sobre esses dois irmãos. E o que a gente ressignifica, a energia que a gente coloca, o que esse irmão colocou e gastou de energia para ser um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, talvez tenha sido até menos do que aquele filho que seguiu o exemplo. Sabe por quê? Porque ele sabia o que era ruim. Ele viveu aquilo. E mesmo assim ele decidiu repetir, mesmo que inconscientemente. Então, assim, eu queria hoje, de verdade, assim, falar para, não sei quem vai assistir esse vídeo, vai ficar até um pouco maior, mas sobre ressignificar, mulher. O que você talvez não está ressignificando aí? O que é que você talvez está carregando e você pense assim, Joyce, isso aqui não tem condições não.
Você tá falando tudo bem, talvez você, sei lá, você tá querendo ser uma pessoa boa demais. Eu não consigo isso aqui. Eu vou te dizer algo que, assim, vai mudar tudo. Você vai ter que chamar Deus para isso. Você vai ter que colocar seu pai diante disso. E você vai precisar contar para ele o que você não contou até para ninguém. Sabe? Uma coisa é eu falar que eu passei por algo, mas só eu sei no meu íntimo aquilo que eu não contei para ninguém, às vezes com vergonha, com não sei, até tipo até hoje, né? Às vezes a gente acha que não tem, mas a gente tem medo de certas coisas. E quando eu coloquei diante dele de forma clara, de forma concisa, ele me ajudou e tem me ajudado desde aquele início, quando ele me encontrou lá, toda suja, suja de mágoa, suja de tristeza, suja de amargura. Eu não conseguia, eu achava que eu não me importava. Eu achava que eu não me importava com as pessoas que tinham me machucado. O problema era delas que fizeram isso comigo. Mas eu me importava. E aquilo estava fazendo uma diferença, assim, enorme na pessoa que eu estava sendo. Então Jesus disse assim pra mim, né? O que é que eu posso fazer? O que é que você quer que eu faça? Porque ele não faz nada se a gente não permitir. E aí eu falei, Senhor, eu nem sei direito, mas eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser a pessoa raivosa. Eu não quero ser uma mulher que olha até para homens e acha que aqueles homens são ruins. Não, homens são pessoas boas, mas eu não consigo. Me ajuda, eu não consigo ver. E Jesus mudou tudo isso. E ele tem me apresentado assim um cenário bem distante daquela coisa assim escura que eu tinha no meu coração. E eu tô falando pra vocês com a maior sinceridade do mundo. Eu não tô falando pra me gabar, eu não tô falando pra querer ser melhor, mas eu tô falando sobre uma fonte de água que tem me limpado. Vocês lembram de José? José, ele foi parar na prisão, né? Os irmãos, José foi vendido, José sonhava demais. E aí os irmãos foram lá, venderam José, José foi parar numa prisão. E aquilo assim, desde o início, quando eu li sobre isso, eu não consigo parar de pensar nesse assunto. José estava numa cadeia, gente. Imagine você, mesmo inocente, ir parar numa cadeia. O que é que você ia fazer lá dentro da cadeia? Às vezes eu assisto documentários e eu vejo pessoas tão boas que foram parar lá naquele lugar e elas saem, ressignificam, né? Alguns ou saem piores ou outros saem melhores. Então, como é que você quer sair dessa prisão? É você que vai determinar como você vai sair. E sabe quem vai te ajudar? Seu pai. Se você escolher pelo melhor caminho, seu pai vai estar à disposição para você. E hoje, diferente dos outros vídeos que eu fiz para vocês, eu quero orar com vocês e eu quero ajudar vocês em oração sobre o perdão, sobre ressignificar. E aí, se você está na sua casa, se você está no trabalho, não sei, dentro do carro, onde você estiver escutando, eu quero que você feche seus olhos, se você puder ir ao banheiro. Eu sei que a vida da mãe é mais corrida e tem muita criança, tá ali em uma correria, mas se você puder ir ao banheiro, eu quero orar com você. Eu quero que você baixe sua cabeça, você feche seus olhos, você comece a pensar o que é que tem dentro de você que só você sabe, ou algumas pessoas sabem, e que você acha que isso aí não é um peso, você acha que isso aí é besteira, que você passou e você não é obrigada a nada, e que isso marcou sua vida e você não muda por conta disso, que você não quer ser melhor por causa disso. Vá pensando aí de olho fechado, assim, vá pedindo a Deus que Deus mostre. Sabe, tinha coisas que eu tinha dentro do meu coração que eu achava que eu não tinha. E Jesus foi me revelando assim, Deus foi me revelando, Joyce, você tem isso, você tem aquilo, minha filha, libere isso. Palavras, palavras em momento de briga entre uma pessoa. E aquilo assim acabava até me definindo, sabe? Foi ficando comigo e eu não aceito, porque eu quero ser quem eu quero ser. Eu não quero ser o que as pessoas disseram que eu sou. Eu não quero ser um reflexo daquilo que elas sempre dizem que eu seria. Eu não quero. Então eu vou te ajudar nessa oração.
Pai, no nome de Jesus, Senhor, estamos aqui para pedir, Deus, direções específicas sobre a nossa história, sobre coisas que aconteceram lá no passado, ou aconteceram até ontem, e que tem aí machucado e maltratado os nossos corações. Pai, nesse momento, eu quero que o Senhor nos ajude, Pai, a perdoar. Eu quero que o Senhor nos ajude a ser curadas. Eu quero que o Senhor nos ajude, Pai, a ressignificar tudo isso. Como José, Pai, na prisão, ele poderia simplesmente ser mais algum, qualquer um que passava por ali. Mas ele decidiu ser uma pessoa boa, ele decidiu ajudar, ele decidiu servir. E que nossa marca, o nosso coração machucado, ele seja ressignificado. Que essa história não nos defina, que isso não seja o nosso fim e não seja o nosso destino final, Pai. No nome de Jesus, Pai, o Senhor sabe o que cada um tem aqui, o que cada um carrega. Nos ajude a ressignificar e nos ajude, Pai, a ser melhores. Nos ajude, inclusive, a curar naquilo que nos feriu. No nome de Jesus, Pai. Nós entregamos mais uma vez a nossa vida a Ti. E mais ainda, Pai, nossos machucados, nossas feridas. Nos ajuda, Senhor. E nos abençoa naquilo que o Senhor quer que sejamos abençoados. Não é na nossa força, não é naquilo que a gente quer por querer, mas que seja debaixo da Tua vontade. No nome de Jesus, amém. Amém. Eu espero que você tenha sido edificada, eu espero que tenha te ajudado. De novo, parabéns para mim. Estou muito feliz de fazer essa idade. E sei que Deus tem algo totalmente diferente esse ano. Algo totalmente novo, porque Deus é novo. A fonte de água viva em Jesus, lembra? Então, é tudo novo, então eu sei que esse ano vai ser um ano extraordinário. Estou declarando sobre a minha vida, vocês estão aí me ajudando. Declarem sobre isso também. Que Deus me abençoe, que Deus me capacite mais, que Deus me guie mais, me cure, me mostre, me mude no que Ele quer que eu mude. Eu quero entregar tudo para Ele, em nome de Jesus. Amém. Um beijo para vocês.